Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo. Galera, hoje eu vou trazer um conceito dentro do SMC, dentro da análise institucional. Isso aqui vai te agregar, isso aqui é bem interessante, que é o Break Block. Cara, o Break Block é um conceito bem bacana dentro da análise institucional, dentro do SMC, e nada mais é do que um Order Block, porém com algumas características diferentes, diante de um cenário diferente. Então vou estar mostrando isso para vocês. Isso aqui vai ser bem interessante, então deixa o like para agregar o canal. Assim como esse vídeo ele vai te agregar demais. Então não se esquece, deixa o like e bora para esse conteúdo sem enrolação. Galera, vou trazer alguns exemplos práticos aqui no Bitcoin, no índice, que vai mostrar muito bem o que é o Break Block e como que a gente pode estar trabalhando com ele de forma eficiente. Porque isso que é importante, a gente tem que trabalhar com os conceitos de forma eficiente. Não adianta só conhecer, não adianta só dominar eles. Você precisa praticar e saber como colocar em prática, né? Então isso é muito importante, vou estar mostrando para vocês tudo muito bem explicado. Galera, Break Block, o que é isso? Cara, olha só esse desenho, eu tenho alguns desenhos aqui para baixo para estar mostrando para vocês. Inclusive, vou dar uma dica de como utilizar o Break Block junto com a teoria de Elliott. Então aí a gente vai fazer um alinhamento bem bacana, é uma bela dica. Então fica comigo até o final e bora para esse conteúdo, galera. Olha só. Cara, esse é o primeiro exemplo, é um exemplo mais simples de Break Block. O que a gente tem aqui, galera? Cara, é um cenário de topos e fundos ascendentes, ou seja, uma tendência de alta. Então, galera, aqui a gente está num movimento ascendente, uma tendência de alta. E aqui a gente deixa uma máxima, o preço corrige e rompe a máxima. Isso aqui é o BOS. Dentro da análise institucional, a gente chama isso aqui de BOS. Ou seja, é uma renovação de estrutura. A gente deixa uma máxima, o preço desce, e nesse movimento de alta, ele renova a máxima. Ou seja, a gente tem a realização aqui de um BOS. Toda tendência de alta, galera, e toda tendência de baixa, ela vem realizando vários BOS, vários BOS, que é de fato essa renovação de máxima em uma tendência de alta, ou então a renovação de mínima em uma tendência de baixa. Beleza, esse é o BOS, é o BOS. Então, numa tendência de alta saudável, a gente vem realizando renovações de máxima, a gente vem realizando o BOS, o BOS. E aqui a gente vai se movimentando. E galera, olha só o que a gente tem aqui. Cara, a gente tem um cenário onde a gente tem um bloco de ordens aqui. Por que é um bloco de ordens? Cara, porque a gente renova a estrutura. Olha só como é que a gente renova a estrutura e principalmente se esse movimento, galera, se esse movimento aqui de baixa, ele é um movimento forte, é um movimento um pouco desequilibrado, ou seja, uma movimentação mais aguda, cara, de fato, aqui a gente tem um order block e esse order block, ele é válido. Agora, galera, aqui a gente marca, percebe que está marcado como vermelho? Porque é um order block bearish. Então a gente tem esse conceito, né? Inclusive ontem eu fiz um post lá no meu Instagram onde eu explico o que é um order block bearish e o que é um order block bullish, né? Então recomendo que você me siga lá no Instagram, o link tá aí na descrição, tem muito conteúdo bacana lá, comecei a postar recentemente no Instagram. Galera, então aqui a gente tem um cenário de order block. Esse order block ele é interessante? Não, ele não é um order block interessante. Ele até tem características para ser válido, tá? Beleza, é uma região, é um bloco de ordens, mas aqui no canal tem vídeos onde eu explico também, galera, o que é um order block válido e lá eu mostro. Tem uma diferença de order block válido e um order block de fato interessante. Ele pode ser válido, mas será que ele é interessante mesmo para a gente montar algum tipo de posição? Então, essa diferença é muito importante. Tem vídeo aqui no canal sobre isso. Cara, aqui é um cenário onde ele é válido, mas ele não é interessante. Se ele renovou a mínima aqui e foi uma movimentação forte, a gente pode até considerar que é um order block. Então, a gente marca a região porque é uma região de order block bearish. É uma região que quando o preço voltar, ou seja, ele veio aqui embaixo, e quando ele está subindo, cara, ele tende a bater nesse bloco de ordens, em tese, e ser uma região de oferta, uma região de venda. Agora, o que o preço faz, galera? Por não ser um order block de fato muito interessante, nem mesmo o institucional quis vender aqui. E se o institucional não se interessa na movimentação, cara, você não pode esperar muita coisa do mercado. Por quê? O mercado só sobe com pressão com dinheiro institucional e ele só cai com a falta dele. Então guarda isso, galera. O mercado ele só sobe, ele só sobe agudo, sobe mesmo de verdade, cara, com dinheiro institucional, com o smart money por trás. E ele só cai com a ausência desse dinheiro, né? Então, se o dinheiro institucional sai do mercado, cara, os mercados começam a cair e, né, a grande massa entra em pânico e aí começa a vender no FOMO, no pânico, no desespero, e aí a gente tem um cenário onde
a gente vê um bear market, a gente vê o dinheiro realmente desvalorizando e o preço do ativo caindo, né? Então isso acontece muito, galera. E aqui a gente tem um cenário onde os preços subiram e, de preferência, esse movimento de alta, eu vou trazer alguns exemplos, vai ficar bem nítido o que eu estou querendo dizer. Cara, esse movimento de alta que fura a região de oferta, então vamos lá. Cara, a gente tem um order block aqui, ó, uma região de oferta. E o que o preço fez? Ele passou direto, porque não houve um interesse em vender ali. Quando o preço chegou nesse order block, cara, não teve interesse na venda. É uma região de oferta sem interesse. E o que acontece com o ativo? Ele passa direto pela região. Se o interesse não aparece em uma região de oferta ou numa região de demanda, galera, tem a região. Se o preço bate lá, cara, o interesse ele não aparece, cara, o preço ele vai passar direto por essa região. E é exatamente o que ele acontece aqui. O preço passou direto pela região e quando ele vem voltando, ele tende a buscar e exatamente essa região se torna um break block. Ou seja, uma região de oferta se torna uma região de demanda. Esse é o break block, né? E principalmente quando o preço passa por essa região de forma desequilibrada, de forma impulsiva, de forma direcional, com um imbalance. Então grava isso, cara. Quando tem um imbalance de fato, o cenário fica muito favorável, porque a gente vê o desequilíbrio evidente, o imbalance é um desequilíbrio evidente, que é aquela movimentação de preço muito forte, né, galera? Então, quando o preço ele se movimenta muito forte, vou trazer alguns exemplos, vai ficar bem nítido. Cara, ali a gente tem um imbalance, o preço furou uma região de oferta, logo essa região tende a se tornar uma região de demanda. Esse é o break block dentro do SMC. Tem isso na análise técnica, cara. Ali no throwback, no pullback. Cara, é parecido, mas não é a mesma coisa. Tem características diferentes que fazem com que esse conceito seja muito mais interessante do que ali o throwback e o pullback da análise gráfica, da análise técnica, beleza, galera? Então, esse aqui é o primeiro exemplo. O segundo é muito mais objetivo. Esse primeiro era mais simples. Cara, aqui é muito objetivo. Galera, olha isso aqui. Cara, olha esse desenho e eu vou já trazer para vocês alguns exemplos práticos. Cara, aqui a gente vem fazendo topos e fundos ascendentes da mesma forma até que a gente muda. A gente começa uma movimentação de baixa, fazendo topos e fundos descendentes. E olha essa movimentação de alta aqui, galera. Quando o preço ele vem fazendo topos e fundos descendentes, a gente vem deixando várias regiões de oferta, assim como naquele primeiro desenho. Então, o preço ele faz uma impulsão de baixa, faz uma correçãozinha para cima, faz uma impulsão de baixa. E o que a gente tem aqui, galera? Uma região de order block, uma região de oferta, totalmente válido. Por quê? Ele renova a estrutura e a gente tem uma grande movimentação de baixa. Então, isso aqui é um order block válido. Beleza, é uma região de oferta. E aqui? Aqui também é um order block válido, é uma região de oferta. E quando a gente tem o preço subindo e rasgando, né, essas regiões, passando direto por elas, de forma totalmente desequilibrada, justamente nessa movimentação de alta, galera, quando ele tenta voltar, a gente tem aqui um cenário de flip, e esse flip, inclusive tem vídeo no canal onde eu explico qual que é a diferença de POI e flip. Cara, recomendo que você dê uma olhada também. Cara, quando ele vem voltando nessa movimentação de flip, por quê? Porque a gente tem o Shao, né? A gente tem a mudança de caráter, a gente tem o change of character, e é nesse cenário principal que a gente encontra o break block. Cara, quando a gente tem essa movimentação de alta totalmente desequilibrada, com alguns imbalances aqui dentro dessa linha vermelha, cara, quando ele vem voltando, ele tende a segurar num break block também. Mas aqui em cima também era um break block. Por que ele não segurou? Galera, essa parte de cima aqui é uma região muito premium, né? Então, dentro da análise institucional, dentro do SMC, a gente tem esses conceitos, o conceito de premium e o conceito de discount. As regiões de discount são muito melhores, são as regiões mais aqui embaixo. Então, a gente tem que optar por regiões mais descontadas, ao invés dessas regiões mais premium, que é as regiões mais aqui em cima. Então, se você traça uma FIBO daqui de baixo até aqui em cima, cara, região de 38, 50 de FIBO, 23 de FIBO, cara, são regiões premium. O preço tende a rasgar essas regiões, passar direto por elas e aí sim segurar em regiões mais abaixo, regiões de 61.8, 0,79 de FIBO. Então são regiões mais discount, regiões mais descontadas, muito mais interessantes aí dentro do estudo da análise institucional, segundo a análise institucional, e eu de fato concordo, são regiões muito interessantes, que é uma região mais descontada. Então aqui é muito perto, percebe? É um breaking block? Ele pode se tornar um break block? Pode.
Aí você percebe que é muito perto, então não vale a pena. Você não vai arriscar. Cara, vai dar uma descidinha aqui só, você já vai comprar? Não, o preço ele vai corrigir mais. Então aqui é muito mais objetivo. Então para a gente identificar um break block válido, cara, a gente precisa de ter mais confluências. Então eu vou trazer alguns exemplos práticos aqui para vocês no gráfico, que vai ficar muito nítido como que funciona o break block e como que a gente trabalha com ele da forma correta. Galera, olha só isso aqui, eu já tenho um exemplo muito bom aqui no Bitcoin. Primeiro ponto, vamos começar a contextualizar esse cenário para ficar bem claro todo esse contexto, que é muito importante. Galera, o que a gente tem aqui? Olha essa base de liquidez. Abaixo desses fundos nivelados, a gente tem muita liquidez, galera. Isso aqui surge no mercado, surge o interesse institucional em capturar essa liquidez em algum momento, e é evidente que essa captura vai ocorrer em algum momento, que está nítida a liquidez presente abaixo desses fundos, e é justamente nessa movimentação de baixa, totalmente desequilibrada, com alto volume, que a gente vê o preço vindo aqui embaixo em busca da captura dessa liquidez. Galera, será mesmo que o preço está tão forte assim? Cara, não tá. Olha só esse fundo arredondado. Isso aqui é muito lindo. A gente tem um baita fundo arredondado aqui. Isso significa para nós, galera, isso mostra para nós fraqueza latente, fraqueza em segundo plano. E nesse caso, como o preço está caindo, é fraqueza do lado da oferta, ou seja, a oferta ela não está tão forte assim, igual parece. A oferta ela nem está tão interessada assim em preços mais baixos, igual parece. Ou seja, manipulação de mercado, manipulação institucional, justamente para capturar essa liquidez e induzir a grande massa a achar que vai ter preços lá embaixo, que o mercado vai derreter, né? Então a grande massa acha que o mercado vai derreter porque ele cai de forma totalmente desequilibrada. Olha só os imbalances que ele vem deixando, que é justamente essa movimentação forte aqui, olha só, movimentação forte, desequilibrada, com alto volume. Isso aqui, a princípio, mostra para nós, cara, o interesse de fato na venda, na oferta, preços mais baixos. Cara, olha esse fundo arredondado mostrando para nós que, primeiro ponto, a gente tem uma baita demanda aqui embaixo, a gente tem uma força de fundo muito grande e a oferta ela não está preparada para enfrentar os compradores. E aí isso é demonstrado no gráfico justamente por esse fundo arredondado mostrando fraqueza latente, fraqueza do lado da demanda, manipulação de mercado e o preço tende a subir. E não deu outra. Olha só como que ele subiu de forma totalmente desequilibrada. Olha o imbalance aqui também, isso aqui também é imbalance. Olha só como é que o preço tende a fechar o desequilíbrio depois, ele volta e fecha o buraco deixado pelo desequilíbrio do imbalance, mas vamos focar aqui no break block. Beleza, aqui a gente está nesse cenário de fundo arredondado, no movimento que captura liquidez abaixo dos fundos. Eu vou jogar no gráfico de 5 minutos, galera, vai ficar mais nítido o cenário ali que eu quero mostrar para vocês, esse fundo arredondado. Olha aqui, exatamente aqui, né? E além desse fundo arredondado, a gente tem um cenário de mais liquidez ainda. Todo esse movimento ele já está em um movimento de captura de liquidez daqueles fundos lá de cima que eu mostrei para vocês no 15 minutos. Isso aqui já é um movimento de captura de liquidez. Agora, olha só o que ele forma nesse fundo arredondado e, cara, gera mais liquidez ainda. Ele deixa um fundo, ele sobe e ele deixa outro fundo exatamente aqui. Isso aqui é um fundo duplo e abaixo de um fundo duplo tem muita liquidez, o varejo entra comprado aqui, exatamente aqui o varejo entra comprado, e cara, o que o mercado faz? Ele captura liquidez. O institucional captura ainda mais liquidez dessa galera que entrou nesse viés de fundo duplo, né, totalmente varejista, captura essa liquidez, sobe, mudando característica, desce, buscando teste, faz toda a movimentação de alta, coisa linda isso aqui. Beleza, onde está a questão do break block? Cara, olha só isso aqui. Olha só isso aqui. Galera, foca nessa movimentação. Pegar a seta, a gente vem fazendo topos e fundos descendentes, realizando o BOS, o BOSS, sempre que a gente renova uma mínima, como eu mostrei agora para vocês nas imagens. E aí a gente vem, opa, olha só isso aqui. O que a gente deixou aqui, galera? O último candle de alta antes da movimentação de baixa, que renova a mínima. E aqui eu estou no gráfico de 5 minutos, a gente joga lá no 1 minuto, em tempo gráfico menor, cara, a gente vai perceber que isso aqui foi uma movimentação de fato relevante e o pavio demonstra para nós que a gente renovou a estrutura, fazendo com que essa região de order block seja uma região válida. E aí, o que o preço faz? Faz uma movimentação de alta, ele rompe a região de order block, ele passa direto, ele fura a região de order block. Olha ela aqui. Passa direto por ela. É uma região de oferta.
Só que quando o preço rompe ela forte, nessa movimentação de alta que muda a característica, justamente igual aqui, olha aí, a gente vem numa movimentação, vem fazendo topos e fundos descendentes, a gente deixa o bloco de ordens, ele é totalmente válido, a gente tem uma movimentação que muda a característica, faz o change of character, faz a mudança de caráter, que é um padrão da análise institucional do SMC, e aí depois a gente volta em busca de um teste naquela região de oferta que foi furada, ela tende a virar uma região de demanda, isso é o break block acontecendo na prática. Olha aqui, exatamente, olha lá, topos e fundos descendentes, deixou o bloco, caiu, subiu, furou a região de oferta, de venda, e essa região de oferta virou o quê? Tende a virar região agora demanda. Então vou colocar o verdinho, igual eu fiz ali no desenho, fica muito nítido todo esse cenário. Espera aí, olha aí. Vou colocar aqui demanda, beleza. Vendo? Virou uma região de oferta, virou de demanda. E aqui a gente tem o teste, movimentou na alta. Depois a gente teve um cenário de notícias, questão do Powell, questão de taxa de juros, que causa aquelas volatilidades no mercado que a gente conhece muito bem. O mercado foi para cima, foi para baixo, desequilibrou totalmente, buscou mais um teste. Opa, galera, buscou mais um teste aqui na movimentação e gerou toda essa alta aqui no ativo. Bem bacana, bem bonito. E bora para os exemplos, galera. Mais exemplos. Isso aqui é o break block. Exatamente aqui, é uma região de oferta, virou uma região de demanda, se movimentou na alta, gerou uma oportunidade. Agora vou puxar aqui no gráfico de 1 hora. Tem um cenário bem bacana aqui para mostrar para vocês lá atrás no gráfico. Olha só essa pequena acumulação que gerou toda essa movimentação de alta no Bitcoin. E aqui a gente tem um cenário muito bonito também. E a gente tem um break block. Olha só, galera, o que a gente vem fazendo aqui? Topos e fundos descendentes, realização do BOSS, cenário de uma micro tendência de alta. Uma tendência de alta terciária, né, por assim dizer. É uma tendência dentro de outras tendências. É uma pequena tendência. E aí a gente vem fazendo topos e fundos descendentes. E olha só o que a gente deixou nessa movimentação aqui, ó. Aqui a gente tem um bloquinho, tá vendo? O último candlezinho aqui de alta antes da baixa. Deixa eu tirar aqui. Olha lá, o candle de alta antes dessa movimentação de baixa renova a estrutura. Aqui a gente tem uma região de oferta. Nem vou colocar as cores não, galera, mas basicamente ela se torna demanda depois, tá vendo? É uma região de oferta que ela é totalmente furada, o preço passa direto por ela, gera essa mudança na característica, depois o preço volta em um movimento de teste e busca essa região. E o que a gente tem confluenciando com esse break block? E aí que está o segredo, a gente tem que usar ele confluente, galera. Eu não gosto de usar break block sozinho. Só tem um break block, eu vou pensar em comprar ali. Cara, tem que estar um contexto muito favorável para fazer algo assim. Muito improvável. Tem que ter confluência, ou seja, tem que ter mais de um conceito naquela mesma região e o break block ser só mais um fator para eu estar me convencendo de fato que ali é uma região muito interessante. Então isso tem que estar na sua mente, cara. Isso é muito importante. A gente precisa de um cenário confluente. Boas regiões são aquelas regiões que a gente tem mais de um indicativo mostrando que de fato tem potencial de ser uma boa região. Só um indicativo? Fraco demais, pouca coisa. Tem que ser mais de um indicativo e quanto mais, melhor. Aqui, o que a gente tem, galera? A gente tem um POI. Por que um POI? Porque ele limpa a liquidez e depois a gente renova a estrutura. Então aqui a gente tem um POI, é uma região de demanda. Olha só como é que o preço ele testa o POI e testa o break block. Então aqui a gente tem uma região muito interessante porque a gente tem confluências. Aí a gente pega uma FIBO, por exemplo, vê aonde que vai chegar a FIBO ali. Olha aí, 61,8 muito próximo também dessa região aqui nesse bololô. Opa, 61,8 é uma região de desconto. Eu vou trazer esse conteúdo principalmente lá no Instagram, questão de premium e discount. Vou estar trazendo isso para vocês para ficar mais nítido o que eu estou querendo dizer. Mas, cara, basicamente a 61, 79 de FIBO são regiões muito interessantes. Então aqui você percebe que o preço chegou pertinho da 61, chegou na região do POI, pegou na região do break block. Então toda essa região, galera, é uma região interessante para a gente estar montando algum tipo de posição e colocando stop aonde? Stop protegido no lugar certo, abaixo do fundo, senão não faz sentido, beleza? Então, você vai ser estopado toda hora por bobeira. Tem que colocar o stop no lugar certo, entrar em posições com time
bacana, ou seja, entrar em regiões descontadas, onde o risco-retorno vai ser favorável e você consegue colocar o seu stop no lugar certo, porém também um stop barato. Então, stop barato, mas bem posicionado. É esse o modelo, tem que ser assim. Senão você vai estar fazendo errado. E, cara, se você age como o varejo, você é um varejista. Se você age como um profissional, você é um profissional. Então, cara, tem que estar na cabeça, tem que alinhar a mente, tem que ter o mindset alinhado para o mercado. Cara, isso é muito importante. O trabalho da mentalidade é algo que vai te levar muito longe no mercado e na vida. Então, você precisa trabalhar a sua mente, precisa preparar ela para os mercados. O ser humano, ele nasceu de ponta cabeça para os mercados. Precisa fazer esse trabalho de mentalidade. Só assim você vai conseguir aplicar as técnicas da forma correta. Sem isso, você não consegue aplicar a técnica, não adianta. Pode estudar a técnica 10, 20 anos e não vai conseguir aplicar de forma prática no dia a dia de operações. Só consegue aplicar a técnica quem trabalha o psicológico, trabalha a mente, está preparado e pronto para operar nos mercados, arriscando capital de forma inteligente e lucrando com as movimentações de preço. Então, galera, olha só, vou trazer mais um exemplo aqui muito bonito, Bitcoin, e esse aqui tá muito bonito, galera. Esse aqui tá bonito. Olha só esse aqui. O que a gente tem aqui, galera? Um cenário de liquidez, mercado captura, essa liquidez. Ah, tem que ter a questão da captura de liquidez? Não, galera, não tem que ter para a gente estar configurando um break block. Não tem, tem que ter quebra de estrutura, BOS ou principalmente Change of Character, o CHO, que é a mudança de caráter. Mas aqui a gente tem um cenário de captura de liquidez e o que eu gosto é o contexto. Então a gente tem que contextualizar. Cenários, as coisas só acontecem no mercado, só funcionam de fato se estiverem dentro de contexto. E a gente tem a liquidez, o mercado captura essa liquidez e aí entra a pressão de compra. Olha só isso aqui. Entra a pressão de compra e aqui a gente tem o nosso break block. Por quê? Olha só essa região. Olha só isso aqui, vou dar um zoom para ficar nítido. Aqui é uma região de oferta, galera. É uma região de venda. Por quê? O preço ele vem fazendo topos e fundos descendentes, ele deixa o bloco de ordens e olha só como que renova a estrutura e o preço cai de forma totalmente desequilibrada, uma grande queda. Ou seja, isso aqui é um order block totalmente válido. Ele é um lindo order block. Só que, cara, olha o que o preço faz quando ele passa aqui. Ele passa totalmente desequilibrado também. Ele sobe com imbalance, ele sobe com pressão de compra, ele sobe com volume forte na compra, ou seja, ele rasga a região de oferta, que a princípio era uma região de oferta, que é esse order block bearish, ele rasga a região, depois ele volta exatamente no break block, olha aí, cara, esse aqui tá lindo, esse aqui tá realmente muito alinhado, e aí buscou e gerou uma movimentação de alta, não teve tanta pressão, porque depois o preço veio capturar um pouco mais de liquidez, formou essa acumulaçãozinha, gerou esse cenário aqui de break block também, e aí sim, fez toda aquela movimentação de alta do Bitcoin, que vai até lá em cima, né, nos dias atuais. Mas basicamente aqui não deixa de ser, eu estou no gráfico de 1 hora, estou no macro, então isso aqui representa sim uma movimentação interessante lá no micro, é uma movimentação bacana. Se você pega aqui com esse viés, você surfa um trade sim, muito interessante, por mais que não tenha prolongado tanto. Estou no macro, como eu falei, então gera uma tendênciazinha lá no micro interessante essa movimentação. E aqui está nítido, né, galera, para ver o que é de fato o break block. Galera, agora eu vou mostrar para vocês um cenário ao contrário no índice. Cara, a gente está vendo muito esse cenário de baixa para alta. Agora eu vou mostrar um cenário de alta para baixa. Cara, uma estrutura de Wyckoff no índice com break block. Cara, coisa linda. E vou dar dica também sobre o break block com Elliott, né? Que eu falei no início do vídeo. Cara, fica comigo, que isso aqui vai te agregar bastante para aproveitar boas ondas na teoria das ondas de Elliott, utilizando o break block. Então, bora para essa dica. Só mostrar aqui no índice, já está até circulado, galera, que é justamente nessa distribuição que está circulada aqui em amarelo. Vamos no 15 minutos, vai ficar mais nítido o break block. Olha só. Lá, opa. Olha aí, aqui onde está circulado. Cara, a gente tem que focar no contexto. Nada no mercado funciona fora de contexto e tudo funciona se estiver bem contextualizado. Então, cara, o contexto é o mais importante e aqui a gente tem um cenário que é favorável, que é o contexto. Só essa estrutura, olha a liquidez acima dos topos, a gente pode marcar aqui a estrutura de distribuição, toda a causa que gera o efeito que é a tendência de baixa. E o que a gente tem aqui, galera? Um cenário de break block. Aonde? Olha só esse bloco de ordens. Cara, o mercado ele tem o interesse em capturar a liquidez acima dos topos e ele faz justamente nessa movimentação de alta.
uma movimentação direcional aguda, uma grande movimentação de alta, onde ele deixou um bloco de ordens aqui embaixo, que renovou a estrutura e fez uma grande movimentação de alta, ou seja, é um bloco de ordens totalmente válido. Então, galera, aqui é uma região de demanda, é uma região de compra. Olha só, aqui é uma região de compra. E o que o preço faz? O preço rompe, rasga a região direto. E aí a gente tem o cenário de break block. Essa região é de compra e ela se torna uma região de venda, galera. O preço retorna lá, tende a ser uma região interessante de venda e foi justamente o que o preço fez aqui. Olha só, ele busca um teste, faz todo o efeito da causa nessa movimentação aqui de distribuição de Wyckoff com esse break block, uma mudança na característica, né? Todo o cenário lá, o preço vem, muda a característica para baixo, rompe a região de demanda, depois volta e ela funciona agora como uma região de oferta. Esse é o break block, ao contrário, né? No cenário de alta para baixa. Galera, dicas sobre Elliott que eu falei. Vamos lá. Olha só isso aqui. Aqui, inclusive, essas contagens, tem mais aqui para baixo. Cara, é sobre um Rios. Eu vou estar fazendo lá no Instagram, então me siga lá no Instagram, o link tá aí na descrição. Tanto no Instagram, galera, quanto no Telegram. Cara, a gente tem um grupo no Telegram onde eu gero muito conteúdo de altíssimo valor. Cara, recomendo demais que você esteja no nosso grupo do Telegram. Eu mando muito vídeo exclusivo lá, muita análise de possíveis movimentações. Então, cara, o link tá na descrição do grupo do Telegram e do meu Instagram, que eu comecei a postar faz pouco tempo e já tá com muito conteúdo riquíssimo lá. Cara, muito Reels, muito post, vale muito a pena. Os links estão aí na descrição e eu vou estar fazendo esse Reels justamente com essas contagens. Não é sobre break block, mas é basicamente isso aqui. Galera, vou até marcar aqui. Olha só, aqui a gente tem um break block. Um break block é uma região de oferta. Beleza. Esse aqui é um order block. Por quê? O preço ele vem subindo, ele fez aqui a onda 1, a onda 2, e justamente nessa onda 2 complexa ele deixou aqui um bloco de ordens. Por quê? A gente tem uma movimentação de baixa, que renova a estrutura, e aqui em cima a gente tem um bloco de ordem. A gente tem um order block aqui, e é um order block bearish, é um order block de venda, é uma região de oferta. Beleza. Agora, a gente entrou numa onda 3, uma onda 3 estendida, galera. Olha só o contexto, como que é importante. E aí, obviamente, o que a onda 3 vai fazer? Vai rasgar a região de oferta direto, vai passar direto para esse order block bearish, porque o contexto não está alinhado com a região. Então, a gente tem a onda 1 da 3, porque aqui a gente tem um movimento de onda 3 estendida, 60% das vezes a gente vai ter a onda 3 como um movimento estendido, um movimento muito mais impulsivo, muito mais direcional, muito mais forte. Esse é um movimento estendido. Justamente, a gente consegue contar os seus subfractais de forma muito mais nítida no mesmo tempo gráfico. Então, a gente tem 1 dá 3, 2 dá 3, 3 dá 3, 4 dá 3, 5 dá 3. E aí sim a gente fecha a onda 3 estendida. Cara, olha só que bonita essa onda 1 da 3. Ela rompe, isso aqui acontece muito na prática, tá, galera? No gráfico, cara, isso aqui nas movimentações de preço acontece demais. O que a gente quer no mercado, galera? A gente quer pegar uma onda 3. A onda 3 é a melhor das movimentações. E sabe o que é melhor que a onda 3? A onda 3 dá 3. Cara, essa é a nata, esse é o filé mignon do mercado e você quer pegar uma onda 3 da 3 porque é a melhor movimentação. Com esse cenário aqui que aparece muito, que eu vou estar mostrando com break block, cara, você vai pegar muita onda 3 da 3. Porque olha só o que acontece. O que acontece demais. Cara, onda 1 da 3, ela rasga a região de oferta. Então, essa região de oferta agora, olha aí, vou copiar ela, vou colocar aqui na frente, porque ela vira uma região de demanda, galera. E a gente tende a ter a onda 2 da 3 justamente fazendo o seu fundo nesse break block. Isso aqui acontece bastante. E aí você está alinhando subfractal com fractal maior e você está alinhando o SMC, o break block, para estar pegando essa onda 3 da 3. Claro, isso aqui acontece em outras ondas também. Eventualmente numa onda 5 pode acontecer a mesma coisa. Em outros cenários, óbvio. Aqui eu trouxe a 3 da 3 porque é a melhor da movimentação, a melhor onda que você pode estar pegando. Cara, isso aqui acontece demais, galera. Então fica atento. Essa aqui é a dica. A gente tem uma região de oferta que é rompida. A mesma coisa acontece ao contrário, como eu expliquei. Mas nesse exemplo, é uma região de oferta que é rompida, é uma região válida, é um order block válido. O preço rasga essa região numa movimentação forte, porque é uma onda 3, então ela já vem forte. Cara, para você cravar o fundo aqui da 3, é muito lindo. Você crava no final da onda 2. Agora, não é sempre que você vai conseguir cravar logo no iniciozinho da onda 3. Por isso que a 3 da 3 é a melhor movimentação, porque você consegue pegar isso aqui com muita clareza. Então, se tiver um contexto, mais coisas indicando essa região e tivesse break block, cara, ótimo ponto para estar pegando a onda 3 da 3, surfando subfractal
e eventualmente migrando essa posição para o fractal maior e tá levando ele todo o ciclo. Então, cara, isso aqui é muito bom, é uma baita dica. E galera, esse foi o conteúdo. Muito obrigado por assistir. Conto com você na nossa imersão Excelência 3 semana que vem. Fui!